Maureen, você podia explicar para a gente quais são os principais problemas da questão, como foi inserida a questão ambiental e de mudança climática no acordo União Europeia-Mercosul, nos textos que existem até agora? Então, o acordo ele tem alguns problemas de construção que tem um impacto ambiental de cara. Assim. Uma das primeiras questões é a própria assimetria da forma como o capítulo de bens e as ofertas, né, que cada bloco ofereceu no âmbito do acordo, do ponto de vista em relação à troca entre produtos de baixo valor agregado e basicamente recursos naturais. A gente está falando de produtos, né, de matérias-primas, grãos, minérios, minérios, etc., em troca de produtos de alto valor agregado. Tá? Então, isso aí também tem uma dimensão socioambiental, haja vista que os países do Mercosul, o principal produto de exportação desses países para a União Europeia a agricultura, né, ligados à cadeia agroindustrial, então, e que já tem um impacto, né, um impacto ambiental gigantesco do ponto de vista da relação dessa cadeia produtiva com o desmatamento e relativamente com as mudanças climáticas. Então, estou falando da cadeia de soja e do milho, que é consorciado, estou falando da pecuária, estou falando da cana-de-açúcar e uma série do minério de ferro, que são produtos que estão incluídos na lista de ofertas, são os produtos principais, na verdade, dessa lista de oferta de países do Mercosul para a União Europeia. Por outro lado, o capítulo de desenvolvimento sustentável e comércio, que foi vendido como algo que seria uma modernização de um acordo de comércio, ele, na verdade, ele não vai salvar, né, a questão ambiental do acordo. Por quê? Por um lado, porque acordo de comércio é acordo de comércio, né, acordo ambiental. Acordo ambiental, a gente tem outras instâncias nas Nações Unidas para fazer isso, né? O UNFCCC, o Acordo de Clima, você tem a CDB, que é de diversidade biológica, você tem outros debates ambientais que vão criar uma vinculação no âmbito multilateral e não de blocos bilaterais, né? Do qual você envolve outros países para tentar criar regras mínimas que possam sustentar aí um desenvolvimento possível de futuro. Tá? Então já teria essa questão. E segundo, que esse capítulo especificamente do Acordo União Europeia-Mercosul, ele é extremamente frágil. Ele é extremamente frágil porque ele se baseia em instrumentos que são frágeis. O próprio Acordo de Paris da Convenção de Clima, que é um acordo que tem base de ofertas também voluntárias e de compromissos e ambições que estão longe ainda de que o aquecimento global seja realmente enfrentado. Claro que é o único instrumento vinculante que tem nesse momento, mas ao mesmo tempo, se você só se baseia em algo que ainda tem uma fragilidade, você também não está reforçando um processo mais robusto, né? De que vai minimamente aí cuidar dos impactos diretos desse acordo, tá? Um outro ponto é que esse acordo ele não prevê arbitragem, não prevê solução de controvérsia, que inclusive é o que a União Europeia acabou gerando como um protocolo adicional, que é a tal da Side Letter, só focada no capítulo de desenvolvimento sustentável para criar alguma coisa vinculante do ponto de vista de obrigatoriedade na questão ambiental. Isso criou muito constrangimento em relação aos membros do Mercosul, porque ficou parecendo para eles que a União Europeia estava querendo ditar novas regras do que já havia sido negociado, focado somente no interesse do que esses países da União Europeia, que são críticos ao acordo, defenderiam. E o que a gente percebe nessa side letter é que ela tampouco é uma side letter forte, porque ela, na verdade, ela não mexe com os problemas estruturais do acordo, né? Como eu já falei, a questão da simetria, a questão da venda de bens, o capítulo de propriedade intelectual, e ao mesmo tempo, essa carta adicional, né, da União Europeia, ela acaba incluindo, de certa forma, instrumentos que vão depender invariavelmente no futuro de tecnologias que são vendidas pela União Europeia. Então acaba que ela ganha duas vezes. Ela ganha porque é o posicionamento dela em relação a essa questão, que não envolve o posicionamento dos países do Mercosul, e ao mesmo tempo faz uma venda casada, já que aquela tecnologia de rastreabilidade, de relação sobre global, esqueci agora, né, em relação à cadeia do agro e produtos dessa cadeia do agro, etc., eles possam ser vendidos para a Europa. Né? E, ao mesmo tempo, esses instrumentos, eles de alguma forma são baseados na legislação nacional, o tal dos sistemas nacionais. E a gente vive um momento que esses sistemas nacionais foram extremamente enfraquecidos, pelo menos no Brasil, por conta do governo Bolsonaro. Então você já tem um retorno a legislações anteriores, uma falta de fiscalização, por mais que o governo Lula esteja reformando, recuperando esses processos, tem muita coisa que é do âmbito do legislativo.
E o legislativo brasileiro continua desmontando os sistemas nacionais. Agora a gente tem, por exemplo, a lei de licenciamento, a lei da grilagem, outros que estão para ser passadas no Senado brasileiro, e que isso também vai enfraquecer, já que esses mecanismos eles são baseados na legislação nacional. Enfim, o que a gente acha é que esse acordo ele não é para resolver a questão ambiental, ele não protege nem a dimensão do clima, nem a dimensão da crise ecológica que a gente vive, e por outro lado, esse acordo, do ponto de vista da forma como ele está, ele tem um impacto socioambiental tão gritante que nem o estudo que o IPEA, né, que é um centro brasileiro federal, produziu sobre o acordo, demonstra um ganho qualitativo que os países do Mercosul vão ganhar. Então, nem do ponto do Estado brasileiro, eles estão convencidos de que esse acordo é positivo.